Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. E hoje não é reforma tributária, vamos falar de ICMS, Lima. Nós vamos estar recebendo um convidado muito especial e vamos falar do que hoje, Lima? Acordo Paulista 2025, essa nova transação tributária, trazer um especialista para falar sobre essa novidade. E temos o ganhador do Oscar, Lucas Montenegro. É chique, Dr. Lucas Montenegro. Não é ganhador, duas indicações. Duas indicações, Dr. Lucas Montenegro. Hoje ele vai ganhar o Oscar com o tema. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, retornamos aqui com o nosso convidado. Primeiro, agradecer ao Dr. Lucas Montenegro, do escritório Fios e Ustra, né? Parabenizá-lo aí pelo empenho e o trabalho de vocês e trazer essa novidade que é o Acordo Paulista 2025, que é um parcelamento que não é só do ICMS. Então, eu gostaria que o doutor fizesse aí as considerações iniciais, falasse um pouco desse parcelamento e também desse algumas características dele para que os nossos acompanhantes aí do nosso podcast tenham conhecimento dessa novidade do governo paulista. E também só fazer uma correção aqui no ar, Fius é o escritório Finóquio e Ustra, né? Exatamente. Que é a sigla Fius. Mas vamos lá, doutor, está com você. Bom, primeiro agradecer o convite dos colegas aqui do Lima, do Donizete, amigo aí de longa data. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, pessoal, quando a gente fala de Acordo Paulista, acho que a primeira confusão que a gente precisa desmistificar, aproveitando o nome do programa, é que não tem nada a ver com os programas anteriores de refis, que o próprio Estado de São Paulo, a gente são os famosos PEPs, né? E no âmbito federal, o refis, o PERT, né? Que são aqueles programas que abrangem uma quantidade de contribuintes muito grande, porque tem uma característica de adesão, né? Então, é um programa que o Estado faz, ou que o governo federal faz, e que quem tem as dívidas elegíveis para incluir no programa, vai lá e faz a adesão e está tudo certo. O Acordo Paulista ele não é bem assim. Já não era bem assim nos programas anteriores e agora muito menos. Em 2024, no começo do ano passado, o Acordo Paulista número 1 saiu, o primeiro edital. E ele era voltado para a diminuição de estoque de discussões que o Estado de São Paulo tinha, né, tocado pela Procuradoria do Estado, e que discutia aqueles famosos juros paulistas, né, que eram juros exorbitantes, cobrados em patamar superior à Selic. Muita gente tinha discussão disso e o Estado de São Paulo falou, cara, eu não vou ficar discutindo muito tempo, 5, 10, 15 anos, sabendo que eu já vou perder, porque em 2019, né, pelo menos até no âmbito administrativo, ninguém cobrava mais esses juros. Né? As próprias autuações no Estado de São Paulo já vinham com juros da Selic e não mais com juros paulistas. Falando, para que eu vou insistir nesses erros se eu posso trazer um programa, colocar dinheiro no caixa e já resolver bastante dos processos que a gente tem aqui em discussão. O primeiro programa, então, deu uma vazão muito grande a esse estoque de débitos e abarcava um número muito grande de contribuintes naquela situação, que tinham esses débitos constituídos com esses juros fora do padrão Selic, digamos assim. E assim, o programa foi um sucesso, mais de 50 bilhões arrecadados, né, na Procuradoria do Estado naquele programa do ano passado, e eles fizeram a edição número 2, que era voltados para empresas em RJ, em recuperação judicial, que também tinham débitos, né, com características semelhantes. O terceiro programa agora, o Acordo Paulista 2025, ele já deu uma afunilada grande. Então, ele não é mais para todo mundo, porque ele não olha empresas que tenham só discussão dos juros paulistas, não olha ninguém que está em RJ especificamente, e vai começar a olhar agora grau de recuperabilidade de dívida. Então, quem tem dívida no Estado de São Paulo, classificadas como de difícil recuperação, irrecuperável ou recuperável, ele vai atribuir esses graus e uma concessão de descontos que vai variar de acordo com a característica da dívida para inclusão no programa. Essa já é a primeira diferença de cara. Eu acho que dois pontos importantes, né? É por adesão, não é por adesão, né? É por adesão, mas ele olha critérios particulares do débito. Então, assim, ele é similar. Ele é um misto. É um misto, mas ele é muito parecido com a transação federal. Muito. Né? Acho que seria um comparativo, porque o pessoal já meio que se habituou com a transação, né? Que também, esse não é por adesão, né?
E esse comparativo seria bastante interessante. É interessante, já que você bem colocou, Lima, que hoje nós conhecemos a transação tributária que é federal, que engloba todos os tributos praticamente, né? A transação tributária. Federal. Ele tem uma característica, a transação tributária, que eles analisam a capacidade de pagamento do contribuinte, isso, ou do devedor, né? Que é chamado CAPAG. Eles têm a CAPAG presumida que eles montam através dos números dos balanços, e tem aqueles que chamam de classificação de rating, né? Que seria de A, B, C, D e E. Exatamente. E é o que nós estamos acostumados. E tem um foco na pessoa devedora, na empresa, nos números. Então, isso que o Lima está falando é fazer essa similaridade. É parecido com essa realidade, ou eles criaram alguma coisa totalmente diferente? A ideia é parecida, mas a forma de aplicação ela é bem diferente. Né? Explica aí para nós. No âmbito federal, eles estão olhando, né, quando fala de definição de capacidade de pagamento, ele está olhando para a pessoa jurídica mesmo, para a pessoa física que está se aproveitando do programa de transação. Então, ele olha para o contribuinte, a figura do contribuinte. Qual que é a situação, a capacidade de pagamento do contribuinte? Se ele tem dinheiro ou não para pagar. Ele vai olhar isso, né, e vai fazer projeção. E aí eu tenho nas duas transações, o que vai impactar é a capacidade de pagamento de fato. Tanto na transação por adesão, quanto na transação individual. No governo do Estado de São Paulo, o Acordo Paulista ele veio com uma característica bem diferente, porque ele não olha para a capacidade de pagamento do contribuinte em si, ele vai olhar para a situação do débito. Então, ele vai atribuir o que ele chamou de grau de recuperabilidade para a dívida do contribuinte que está numa situação A, B ou C. Né? Lá, no caso, ele usa 1, 2 e 3, né? O grau da dívida irrecuperável, de difícil recuperação ou recuperável. Então, pode ser... Qual a diferença básica? Pode ser que um mesmo contribuinte tenha acesso a descontos diferentes, porque ele tem 3 dívidas, por exemplo, que uma se enquadra. Cada uma característica. Irrecuperável, outra em difícil recuperação, outra recuperável. Quer dizer, o mesmo contribuinte tendo acesso a 3 tipos de desconto e variável diferente do programa. Né? Coisa que no programa do federal não acontece, né? Porque eu tô olhando para a empresa, para a pessoa. E a capacidade de pagamento. A capacidade é dela. Dá um Todos exemplo. os débitos vão experimentar o mesmo nível de desconto. Dá um exemplo de uma dívida que para eles não tem. Ele usa parâmetros que são ainda um pouco nebulosos, porque eles não têm um sistema parametrizado formalmente funcionando já, mas eles usam basicamente 3 critérios: idade da dívida, existência ou não de garantia nessa dívida, se ela está garantida por depósito, seguro-garantia, carta de fiança, imóvel, enfim, e histórico de parcelamento dessa dívida. Né? Se tem algum tipo de reparcelamento, quantas vezes já tentaram Tem cobrar. nada a ver com o outro. Né? Não tem nada a ver. O outro já vai olhar para a projeção de pagamento, vai olhar para balanço, vai olhar para informações contábeis, quer dizer, é diferente, mas a ideia de a gente usa esse jargão, né? A transação tributária ela é um remédio para quem está doente. Ela não é igual ao refis, que um grande banco, uma empresa em boas situações pode se aproveitar dos mesmos níveis de desconto que uma empresa que está numa situação difícil. Na transação, não. Os maiores descontos, as melhores condições de pagamento são para aqueles que realmente estão precisando. No federal, a condição de quem realmente está precisando é olhada individualmente para a pessoa que está aderindo. No âmbito estadual, ele não vai olhar para a pessoa, ele vai olhar para a característica do débito. Outra coisa, uma questão interessante é assim, primeiro eu acho que eu gostaria que o senhor destacasse, não é só para o ICMS, né? Acho que tem outros tributos estaduais que estão envolvidos. E o prazo, o que muda, porque hoje um parcelamento comum você tem 60 meses. Isso. Com essa nova transação, com esse novo Acordo Paulista, você tem também algumas características no prazo, mesmo você achando que não serve para você esse parcelamento? Exato. O primeiro ponto eu consigo colocar dentro do programa dívida não só de ICMS, né, dívidas de IPVA e TCMD, que são aquelas de doações, né, de imposto causa-mortes, né, de herança e tudo mais, e as multas de PROCON, né, multas de caráter de consumidor, né, consumerista. Então, tem essas 4 possibilidades de enquadramento no programa. E as variáveis de pagamento, se eu tenho a minha dívida enquadrada em irrecuperável, eu tenho descontos até 75% na multa de juros. Se eu tenho a dívida de difícil recuperação, baixa um pouquinho, cai de 75% para 60%.
e se é recuperável, ou seja, aquela dívida nova que já está garantida, alguma coisa assim que eles enxergam como uma dívida fácil de cobrar, fácil de recuperar, classifica como recuperável e não vai ter desconto. Qual a vantagem? A vantagem é justamente o que o Lima já trouxe, né? O parcelamento ordinário no âmbito da Procuradoria, ele trava em 60 meses. Então, eu só consigo parcelar qualquer débito em até 60 vezes. Dentro do programa, eu consigo, sem a apresentação de garantia, fazer um parcelamento em até 84 vezes. Então, se eu já tenho uma dívida hoje que eu estou pagando, etc e tal, eu posso trocar para esse Pode modelo? pleitear a migração, se for um parcelamento dentro da Procuradoria, sim. Imediatamente eu posso fazer esse pleito, né? De jogar de 60 para 84 sem garantia. E se eu quiser ou puder apresentar uma garantia, eu consigo parcelar em até 120 vezes. Eu dobro o prazo de parcelamento, que já dá uma ajuda, pelo menos em alguns casos aí de fluxo de caixa e tudo mais, né? Migrações. Dependendo do tipo de situação que a minha dívida se encontre, né, eu consigo pleitear alguns tipos de migração. Por exemplo, estou com parcelamento já ordinário dentro do âmbito da Procuradoria, eu posso pleitear essa migração de forma imediata porque eu já tenho um débito inscrito em dívida. Se eu tiver um parcelamento ou um auto de infração em discussão, algum débito que ainda está na Cefaz, daí eu preciso fazer alguns ajustes, algumas manobras para poder levar esse débito, tirar ele da Cefaz, jogar na dívida ativa para daí eu conseguir negociar na Procuradoria. E os prazos? Como que nós estamos? Quando começou, vai até quando? Foi lançado no dia 8 de setembro agora, segunda-feira da semana passada. Eu não sei que dia vai ao ar o programa. É bem perto dessa data. Exato, mas foi dia 8 de setembro, né? Foi lançado num evento na Fiesp e no próprio dia já saiu o edital. E a data final de adesão, o prazo veio um pouco mais extenso, quase o dobro do prazo de adesão dos programas anteriores. Ele vai até dia 27 de fevereiro de 2026. Então a gente tem até o começo do ano que vem. Eu queria reforçar essa questão da Procuradoria e se a minha dívida está na Secretaria da Fazenda. Eu gostaria que o senhor reforçasse essa questão, porque existe a possibilidade da dívida estar sendo ainda na esfera da Secretaria da Fazenda, eu consigo migrar para a Procuradoria para poder entrar nesse programa. Tanto em discussões administrativas que ainda estão com débito na Secretaria da Fazenda, né, que são os famosos casos que estão em discussão no contencioso administrativo, por exemplo, em discussão no TIT, eu tenho uma discussão ativa. Na prática, eu não tenho um débito definitivamente constituído. Então, esse débito, ele ainda não está em fase de cobrança. Ele não é um débito exigível que pode ser inscrito em dívida e com a execução fiscal, né, cobrado, etc. Ele está ali numa condição suspensiva. Alguns trâmites para seguir, né? Para aderir ao programa, por exemplo, e fazer isso que a gente está, essa manobra, né, para jogar para a dívida ativa, eu precisaria cumprir alguns passos, algumas etapas, né? Eu precisaria desistir do processo, desistir da discussão. Esse débito ele se torna, em tese, exigível, né? Ele sai do órgão julgador, do TIT, né, ou da delegacia de julgamento, desce para o órgão de cobrança. Do órgão de cobrança ele vai ser levado para a Procuradoria, né, para ser inscrito em dívida, e lá na dívida ativa ele vai ser executado. Esse tempo é que é chave, se eu estiver falando... Isso que eu ia falar, vai dar tempo isso? Esse tempo aí, ele é muito... a gente tem que observar ele com muita cautela, porque pode ser que aconteça rápido, mas pode ser que não. E você acelera o processo e perca a oportunidade. Exatamente. Então, assim, tem que ter uma estratégia... Exatamente. Tem que ter uma estratégia muito bem definida, porque pode ser que eu precise, por exemplo, entrar com mandado de segurança para forçar a inscrição desse débito em dívida ativa para poder ter tempo hábil de negociar no Acordo Paulista. Então, eu perco. Nós vamos criar aqui um suspense, Lima, porque como nós vamos ter mais um bloco com ele, ele vai ter que explicar como que as empresas estão tratando isso, quando parece que é impossível de conseguir, como que faz. Aí é o pulo do gato que ele vai passar para nós, aí como que eles estão trabalhando. Então, Lima, vamos fechar esse bloco e nós depois vamos mais um outro bloco com o Dr. Lucas aí para a gente poder continuar o assunto. Então, vamos lá para os patrocinadores e já, mais uma vez, agradecer ao Dr. Lucas aí por começar a brincadeira, mas vamos continuar. A ideia é provocar o pessoal. Pessoal, você que está acompanhando a gente, gostaria de agradecer aí sempre a oportunidade de quem nos apoia, né? Essas pessoas e essas empresas que ajudam a construir esse podcast, que é a Kio, né? A Nanodata e a Hort, que são empresas apoiadoras desse projeto e que vocês utilizem aí a busca dessas tecnologias. A gente deve deixar à disposição aí todos os links aí à disposição para que vocês possam conhecer um pouco mais dessas empresas. Inclusive, né, a Finoc Ustra, que está com a gente sempre aqui, hoje aqui o Dr. Lucas também, nós temos os dados também do contato deles aqui, parceiraço. É isso aí, pessoal, se vocês querem o Conectando e Desmistificando aí na sua empresa, no seu evento,
faça contato conosco, nós teremos o maior prazer, a maior alegria de estar aí com vocês. E Lima, para fechar com chave de ouro, aquele joinha que só você sabe. É isso aí, pessoal. Agradecer a você que está acompanhando. Deixe seu like aí, inscreva-se no nosso canal, no canal do YouTube. Enfim, acompanhe a gente, mande suas críticas, sugestões, porque a gente está construindo esse programa, esse podcast especialmente para você. E o sucesso desse programa é graças a vocês, tá bom? Valeu, um joinha para vocês e até mais.